Deus e Jesus são a mesma pessoa? Deus é uma pessoa ou um ser abstrato? O que é Deus? E Jesus? Quem é Ele? Se você faz estas perguntas ou outras semelhantes sobre a natureza de Deus e de Jesus, este vídeo lhe trará respostas interessantes. Assista o vídeo até o final, pois este tema é, no mínimo, controverso. Fique comigo. Seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Contexto Espírita. Eu sou Alney Fontes e hoje estou aqui para falar sobre as essências de Deus e de Jesus. Antes da gente começar, dê o seu like aqui embaixo e inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo que posto semanalmente. Estas duas ações são muito importantes para o crescimento do canal. Vamos ao conteúdo. Para iniciar este assunto, antes de responder a pergunta se Deus e Jesus são a mesma pessoa, farei uma rápida abordagem sobre a interpretação dos evangelhos. A interpretação dos evangelhos é realizada por seres humanos. Portanto, podemos encontrar na literatura, seja ela leiga ou teológica, ao longo do tempo, interpretações diferentes. Hoje, sabe-se, por exemplo, que para entender os evangelhos é necessário conhecer os elementos da cultura da época em que foram produzidas as várias passagens que eles mencionam. E isto não é fácil, pois os evangelhos contam uma história bastante distante no tempo. Para que você entenda o que eu estou dizendo, darei pequenos exemplos. Em um dos livros do Novo Testamento, o livro 2 de Pedro, encontramos a seguinte frase dita pelo apóstolo: "Aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa." Esta afirmação, feita por Simão Pedro, Deus e Salvador Jesus Cristo, dá a entender perfeitamente que Deus e Jesus são a mesma coisa. E há outras semelhantes a esta no Novo Testamento, que levam a este entendimento. Contudo, encontramos também no Novo Testamento frases como esta dita por Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim." Esta frase dá a entender que Deus e Jesus são dois seres distintos, são dois seres diferentes. E, aliás, a oração dominical ensinada por Jesus é iniciada, como todos sabem, da seguinte forma: "Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome." No seu Calvário, Jesus disse: meu Deus, por que me abandonastes?" Não iremos entrar em polêmica, até porque o Espiritismo respeita e muito as diferentes interpretações que são feitas sobre as passagens do Evangelho. Aliás, para muitos, o Espiritismo nem religião é, mas sim uma filosofia que tem por base os ensinamentos dos Espíritos. E é também uma ciência, já que utiliza o método
apoiado na lógica e no testemunho dos espíritos para se chegar ao conhecimento das leis do mundo espiritual, das leis espirituais, por meio da mediunidade de pessoas consideradas médiuns. Sobre este assunto, sugiro que veja o vídeo Sou Médium, o que fazer?, publicado no meu canal. O link deste vídeo está abaixo na descrição. Passaremos agora a apresentar para você o que a doutrina espírita nos diz sobre a natureza de Deus e sobre a natureza de Jesus. Comecemos por Deus. Aliás, o primeiro princípio do Espiritismo é a existência de Deus. Talvez por isso que Allan Kardec inicia o Livro dos Espíritos com a seguinte pergunta: o que é Deus? Trata-se de uma pergunta interessante, pois, ao fazê-la, Kardec não personifica Deus. Ele não pergunta quem é Deus, mas sim o que é Deus. E o mentor espiritual responde o seguinte: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Portanto, Deus é um ser abstrato, é uma inteligência. E nada que Deus criou, a inteligência humana supera, nem de leve. De acordo com os espíritos superiores, não podemos submeter Deus a coisas e pessoas, pois Ele, Deus, não se subordina às questões que a nossa inteligência limitada deduz. Ou seja, Deus é insondável devido à nossa condição física, cognitiva, moral e espiritual. Dito de outra forma, o ser humano não pode compreender a essência divina, pois é um ser limitado diante da grandeza de Deus. De acordo com estas limitações, é natural restringirmos Deus às condições humanas. Mas, para nossa alegria, Jesus disse no Sermão do Monte: bem-aventurados os que têm o coração puro, porque eles verão a Deus. E de acordo com a lei de progresso, à medida que vamos evoluindo, nos aproximamos de Deus, mas nunca sem chegar a Ele. Contudo, você pode conhecer Deus por meio de suas obras e por meio de seus atributos. Sobre os atributos de Deus, falaremos em um outro vídeo. E é a próxima etapa nossa agora, falar sobre a existência de Jesus, sobre a sua essência, sobre a sua natureza. Para os muçulmanos, Jesus foi um profeta, assim como Maomé. Os judeus ainda esperam a vinda do Messias. Os gnósticos creem que Cristo e Jesus são seres distintos. Para as testemunhas de Jeová, Jesus é um arcanjo muito elevado, mas diferente de Deus. Para os católicos e outras religiões cristãs, Deus e Jesus são a mesma entidade. Muitos teólogos, principalmente os modernos, consideram Jesus um ser muito evoluído, mas não igual a Deus. E o Espiritismo? O que diz sobre a natureza do mestre Galileu? De acordo com a questão 625 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a seguinte pergunta: qual é o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E o mentor espiritual lhe respondeu:
de forma simples e direta: Jesus. Para o Espiritismo, Jesus é o exemplo da perfeição moral a que todo ser humano deve aspirar na Terra. É um modelo e guia para toda a humanidade. Ele, Jesus, reencarnou entre nós com a tarefa divina de cumprir a lei revelada por Moisés e de acrescentar a ela a lei de amor, justiça e caridade. Portanto, para a doutrina espírita, Jesus não é Deus, mas um espírito que atingiu a perfeição moral. Ele é o responsável pela evolução da humanidade, dos seres encarnados ou não, que se relacionam com o nosso planeta. Mas você poderá perguntar: isso tudo não é invenção de Kardec? Não é da cabeça dele? Mas os espíritos superiores continuam a nos dizer em qualquer centro espírita do mundo que Deus é uma inteligência suprema e que Jesus é um espírito superior, o mais elevado que podemos conhecer, levando-se em conta, é claro, a condição evolutiva da Terra. Então, era isso que eu tinha que apresentar para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!